E essa é a quarta mensagem que nós estamos baseando esse livro. Semana que vem já acaba, você não pode perder, né? E nós temos crescido como igreja e como filhos de Deus nesse assunto. Amém? Você crê nisso? Você tem crescido nesse assunto? Né? Nós falamos durante esse período que o Espírito Santo, ele não é um objeto, ele não é um lugar, mas ele é uma pessoa. Né? Na ministração passada foi falado que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. Nós falamos que, Cris ministrou, que ele nos deseja mais do que nós o desejamos. Né? Ele sente ciúmes de nós. E é fácil entender porque ele até citou, né, que às vezes eu brinco com ele, eu digo, o que está de risadinha aí? Né? Ele não arde em ciúmes, mas o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Porque ele nos deseja. Então você entende fácil isso, né? E que nós devemos honrá-lo, que nós devemos tratá-lo com honra, não desprezando a sua presença. Ele habita dentro de nós. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo habita em nós. Amém? Você é a habitação do Espírito Santo? Amém? Mas muitas vezes no nosso dia a dia a gente esquece que ele está dentro de nós. Né? Nós não o tratamos com honra. E até no GC dessa semana eu falei, pensa você lá na sua casa, né, eu e o Cris, e eu simplesmente ignorá-lo. Eu sou casada com ele, mas eu ignorar ele. A Bíblia diz que nós somos um, né, eu e ele. Imagina você tratar a sua vida, não, Cristo, eu sou casado com o Cris, mas eu ignoro. E muitas vezes é assim com o Espírito Santo. Ele está em nós. Nós temos um ajudador, um consolador dentro de nós, um conselheiro, e nós simplesmente ignoramos. Nós vamos apagando, né? Não dando moral à sua voz dentro de nós. Muitas vezes é assim que a gente tem um relacionamento com ele. Nós aprendemos também que nós devemos render as nossas personalidades e o nosso temperamento ao Senhor. E pedirmos que o Espírito Santo nos ajude no processo de santificação. Querido, eu sou uma colérica. Né? E colérico não é fácil, né? Mas eu digo assim, eu sou uma colérica dominada pelo Espírito Santo. Amém? Por quê? Porque a gente, né, é duro na queda, o colérico. Toda hora eu tenho que ir lá, Senhor, eu preciso de Ti, Espírito Santo, eu preciso de Ti. Né? Porque assim como Pedro, para mim é mais fácil ir lá e dar-lhe cortar a orelha. Né? Mas quando o Espírito Santo está conosco no processo de santificação, ele vai nos moldando, ele vai nos modelando para que nós sejamos parecidos com Cristo. Amém? Então isso não é desculpa. Você não vai chegar lá no céu e dizer para Deus assim, eu não fiz a tua obra quando, né, você morrer, vai dizer, eu não fiz tua obra porque eu não sentia, porque eu não queria, porque o meu temperamento era mais forte do que o Espírito Santo. Não vai rolar, querido. Ele vai dizer, ei, não te conheço. Então, nós devemos render as nossas personalidades e o nosso temperamento aos pés da cruz, né? E, como eu falei, durante o GC dessa semana, a gente conversou bastante, foi muito bom. E a gente falou como é bom quando nós estamos aprendendo sobre isso. Desmistificando muitas coisas na nossa mente. Muitas coisas que a gente aprendeu, ou aprendeu errado, ou estamos deixando de viver nesse relacionamento com o Espírito Santo. Porque por falta de conhecimento, a Bíblia diz que o meu povo perece. Então, como é bom quando nós aprendemos, quando nós conhecemos o nosso amigo Espírito Santo. Amém? Eu queria ler o texto de Isaías 61, 1 e 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Esse é o texto base da pregação de hoje, né? O Espírito Santo está sobre mim e eu tenho um propósito para isso. A unção que Ele derrama sobre as nossas vidas tem um propósito.
Não é para nos glorificar, não é para nos encher, não é para encher o nosso ego. Mas há um propósito, que é pregar as boas novas, que é libertar os cativos, que é curar os quebrantados de coração. Amém? No Antigo Testamento, a unção era um sinal de escolha divina para cumprir um propósito específico, né? Algo especial. Ele era o início de um ofício. Então, quando um sacerdote, um rei, né, um profeta era levantado, ele recebia uma unção com óleo, né? A gente pode ver lá em 1 Samuel, quando Samuel ungiu primeiro Saul, depois Davi como rei, né? E em Êxodo, nós vimos Moisés ungindo Arão como sacerdote. Em 1 Reis, Eliseu recebeu uma porção dobrada do espírito de Elias, uma unção para a continuação da obra de Deus, né? Uma capacitação sobrenatural. Eu citei 3 exemplos agora, mas a Bíblia é repleta. Você pode, né, trazer à memória, às vezes, alguma unção que na Bíblia ali você tem lido, um texto que, poxa, isso me marcou, né? O óleo, além de uma expressão visível dessa bênção, é uma escolha divina. Era também um símbolo de santificação, de separação, né? Em setembro do ano passado nós fomos consagrados a pastores, né? E vocês viram que os pastores aqui derramaram azeite sobre as nossas cabeças. Aquilo é uma demonstração de unção, né? Eu estou liberando unção sobre a vida de vocês no pastoreio. Então, trazendo para a nossa realidade hoje, né? Quando o pastor é levantado, há essa liberação de unção. Não é por acaso que quando se observa o significado da palavra Messias e Cristo, ambas apontam para um mesmo significado, ungido, o escolhido de Deus. Então, quando nós somos ungidos, nós somos escolhidos de Deus. Amém? Porque você é um pequeno Cristo. Amém? Você crê nisso? Jesus é o ungido, né? O escolhido de Deus para santificar o seu povo, marcado pelo Espírito Santo para realizar o seu ministério e para salvar o mundo. Aquele que um dia foi comprado pelo seu amor, foi também ungido por Deus e tornou-se coparticipante da santidade de Cristo. Então, quando nós recebemos a Jesus, nós nos tornamos coparticipantes da santidade de Cristo. Por isso nós precisamos do Espírito Santo dentro de nós. Porque por nós mesmos, nós não conseguimos andar em santificação, né? Pela graça de Deus, por meio do seu Espírito Santo, as conquistas de Jesus Cristo foram compartilhadas como herança, não merecidas pelos seus. Então, por Jesus, nós temos acesso a essa herança. Por Jesus, nós temos o Espírito Santo. Quando Deus fala por intermédio do profeta Isaías, nesse texto que a gente leu, acerca do Messias, ele diz que o Espírito Santo, ou seja, o próprio Espírito de Deus, estaria sobre ele e o empossaria para profetizar, curar, pregar, libertar, consolar e redimir. Então você, tomando posse disso, o Espírito Santo, ele te ungiu, Jesus te ungiu, para que o Espírito Santo te ungiu, o próprio Espírito de Deus, para que você possa profetizar, curar, pregar, libertar, consolar e redimir. Entendeu? Você precisa trazer essa realidade do céu sobre a tua vida, meu irmão. Entendeu? Não dá para levar a vida assim, ó. Ah, eu sou um cristão, beleza, é só isso daqui, um dia eu vou morrer. Não, querido, nós temos que fazer a diferença. Nos ambientes onde nós andamos, nós precisamos profetizar, nós precisamos curar, nós precisamos pregar, nós precisamos libertar as pessoas pelo Espírito de Deus. Não por nós mesmos, mas por uma capacitação do alto. É o Espírito Santo que mora em nós, o operador da santificação e da unção que os transforma e os capacita para a boa obra. Então é Ele quem nos capacita. Quando você estiver num dia borocochô e pensando assim, eu não consigo, eu não estou afim, sabe, eu não sirvo para nada, querido, lembre, o Espírito Santo habita em mim. E é Ele que me capacita para essa obra. Não é pelas minhas forças, é Ele. Amém? Nessa quarta mensagem, né, da série Em Honra ao Espírito Santo, nós trataremos sobre a unção que recebemos do Espírito
E qual é o seu propósito? Queria que você gravasse isso. Eu tenho uma unção. Nós, como pastores, cremos que cada um de vocês é ungido, tem uma unção e que há um propósito para ela. Amém? Primeiro, a unção é e sempre será dada para o propósito que Deus estabeleceu. Não é algo da sua cabeça, não é algo que você criou, que você imaginou. Não, o propósito que Ele colocou no teu coração, a unção que Ele derramou sobre a tua vida, tem um propósito. A unção do alto vem para o que a palavra ordena, não para aquilo que nós imaginamos ou desejamos. Sabe, muitas vezes a gente dá risada, né? E, pô, essa pessoa tem uma unção para ganhar dinheiro, tipo, ó que loucura da cabeça, né? E daí, eu queria essa unção. Essa pessoa tem unção para não sei o quê. A unção do riso, a unção... A gente cria coisas na nossa cabeça que não tem nem pé nem cabeça, na verdade. Né? Mas a unção que ela vem do alto é algo que Deus ordena. Amém? Há pessoas que anseiam ter unção para qualquer coisa. Né? Tem uma ideia utilitária do que seja e pensam que se trata de reparo de qualquer situação. Não é assim. Não há uma situação para qualquer... Não há uma unção para qualquer coisa. É algo estabelecido do céu. Nós devemos ter cuidado com essa mentalidade. E nós não podemos buscar rir, zombar disso. Porque é algo sério. Uma unção de Deus é algo sério. Uma unção do Espírito Santo é algo sério. Não é brincadeira. Amém? Nós vimos exemplos na Bíblia de pessoas que foram ungidas e que perderam isso por desobediência, por orgulho, por continuarem na prática de pecado, por não abandonarem o pecado, né? Como o próprio Saul, que ele desobedeceu a Deus. Ele começou bem, mas terminou mal, né? Sansão, Judas era um homem ungido, mas ele preferiu trair Jesus. Então, quando eu olho para a minha vida, né? Você olha para a sua vida, você deve pensar assim, como é que está a honra em tratar a unção que Deus derramou sobre a minha vida? Eu estou cuidando, eu estou permanecendo no lugar de oração, no lugar de busca da tua presença, da presença dEle? Ou estou andando em um caminho de desobediência, andando em um caminho de orgulho, andando em um caminho de, muitas vezes, preferir ficar com aquele pecadinho de estimação, do que andar na presença de Deus? Respeite aqueles que são ungidos. E demonstre publicamente, porque eles experimentam uma realidade, não é um conceito. Querido, há pessoas no nosso meio que são tão ungidas. Sabe, que você vê um estilo de vida de unção. Quando eu estava ali lendo essa ministração e complementando ela, eu me lembrei da avó do Cris. Que ela era uma mulher extremamente ungida. Né? Onde ela andava, se percebia a unção do Espírito Santo na vida dela. Sabe, e aqui há pessoas assim. Os nossos pastores, os ambientes que eles chegam, são transformados. Amém? Você quer ser uma pessoa dessa? Amém? O segundo ponto dessa mensagem é: quando a unção começa a cobrir a vida de uma pessoa, o ambiente, ele pode se tornar um ambiente, um lugar de poder. Se lembre, se a unção que habita em mim, eu começo a usar disso, o Espírito Santo, eu vou ir a lugares e vai ser transformado pelo poder de Cristo. Amém? Você crê que lá no teu trabalho, quando você começar a profetizar, a curar enfermos, a declarar o nome de Jesus, aquele ambiente vai ser transformado? Amém? A sua escola, a faculdade, os ambientes onde nós andamos precisam ser transformados através da unção que o Senhor derramou nas nossas vidas. É nesse ambiente de derramamento de unção que pessoas são curadas, restauradas, libertas, renovadas e transformadas. Nós precisamos ser agentes de unção. Onde a unção de Deus está, o lugar ele se torna sobrenatural, pois as ações divinas começam a ser mais vistas. A unção não é vibrante, mas ela é contagiante.
né? Muitas vezes a gente para e diz assim, ó, eu já escutei muitas pessoas dizer, né? Eu acho que até alguma ministração também falou, eu não vejo mais milagres, eu não vejo mais. Querido, às vezes você não está usando a unção que Deus te deu. Às vezes por não querer, muitas vezes, e se Deus não curar, e se Deus não fazer, eu impeço as pessoas de viverem um milagre. Sabe? Quem tem unção tem poder do alto. E esse poder, ele se manifesta a fim de se alastrar. Esse poder não é algo que nós vamos guardar. Não é algo que nós podemos esconder, mas é algo que vai fluir normalmente, naturalmente dentro de nós. Lá em Atos 1:8. Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O pastor ama esse versículo e ele prega bastante pra gente, né? Nós seremos testemunhas, querido. Traz para a tua realidade hoje. Lá na minha casa, na minha vizinhança, no meu trabalho, na minha escola, na faculdade, no mercado, aonde eu ando, eu vou ser a testemunha de Cristo. Essa é a nossa realidade. Amém? Aonde você anda, as pessoas olham para ti, elas veem Cristo. Aonde você anda, você começa a profetizar. Aonde você anda, você começa a falar o nome de Cristo. Aonde você anda, você começa a testemunhar aquilo que Cristo fez na tua vida. Porque Ele disse que nós seremos as suas testemunhas. Sabe, às vezes a gente pensa que o nosso testemunho é muito pequeno. Sabe, só aquela pessoa que foi liberta das drogas, dos vícios e tudo mais, aquele é um testemunho. Mas muitas vezes o teu testemunho de conversão é tão pequeno e você fica naquela, não, querido. Tem alguém que precisa ouvir esse testemunho. Amém? Tem alguém que vai ser transformado por essa palavra. Que vai ser restaurado. Muitas vezes algum problema no teu casamento que vocês passaram. Às vezes casamentos são restaurados através de testemunhos de restauração. Mas você prefere ficar ali, quieto, sem testemunhar tudo aquilo que Cristo tem feito na tua vida. Querido, aonde nós andarmos, nós precisamos testemunhar daquilo que vivemos e daquilo que nós temos experimentado no Senhor. Ou você não tem experimentado nada. O Senhor não tem falado nada conosco. Sabe, através muitas vezes de uma canção que você fica ali a semana toda, de um versículo que você leu no teu devocional de manhã, e fica ali meditando. É uma palavra, e muitas vezes é até para falar para alguém essa palavra. E você fica ali guardando para ti, com vergonha, com medo. A partir desse falar, desse anunciar, é que as portas de avivamento se abrem. Pois o avivamento não é quando o poder do céu vem, mas é quando ele se alastra. Quando nós nos deixamos ser usados e as pessoas vêm, e as pessoas ouvem a Cristo, e as pessoas recebem a Jesus como Senhor e Salvador da vida delas, e as pessoas possam receber essa unção do alto, essa capacitação do alto. Amém? E nós cremos que é isso que vai acontecer nessa igreja. Que o avivamento vai se alastrar, que o evangelho vai inundar essa cidade. Você crê nisso? Querido, a primeira meta é 240, mas nós cremos em mais. Nós queremos mais. Eu brinco lá em casa, cada vez que eu estou lavando louça e roupa, eu digo, Jesus, se a igreja se multiplicasse igual louça e roupa para lavar, é sério, ia faltar líder. Ia faltar pastor, ia faltar líder, ia ser uau. Porque é uma coisa que se multiplica, sabe? Então ore, querido. Ore, Senhor, multiplica a igreja. Cada vez que você está lavando louça, lembre disso. Senhor, multiplica a tua igreja.
traz essas pessoas. Amém? E o terceiro ponto é a unção vem sobre nós por meio da nossa obediência a Deus em crer nele. E esse ponto ele falou demais ao meu coração. Porque um caminho de obediência não é tão fácil. Jesus mesmo, quando ele estava indo para a cruz, ele disse: se possível, passa de mim esse cálice, mas eu vou fazer a tua vontade. E caminho de obediência, uma vida de obediência, não é tão fácil. É bonito às vezes, quando a gente vai testemunhar é bonito, mas viver às vezes não é fácil. A presença do Espírito Santo é um presente que Deus nos dá, para que saibamos que Ele sempre está conosco, e Ele sempre vai nos ajudar. Sabe, é isso que o Espírito Santo, quando você sente Ele ali, você se lembra, Ele está comigo. É Ele que me ajuda, Ele que vai me conduzir, Ele que vai me ajudar a passar por isso, sabe? Ele que vai nos guiar. Nós somente temos que pedir e Ele nos dará, né? No entanto, a unção, ela é diferente. O Espírito Santo, lembra, Ele habita em ti a partir do momento que você recebe Jesus. Mas a unção é algo diferente. É o poder de Deus que cobre a pessoa e a segue aonde quer que ela ande, onde quer que ela vá. A unção, ela vem sobre nós por meio da nossa obediência a Deus em crer nele. Essa é a forma da unção vir sobre as nossas vidas, quando nós andamos em obediência a Ele. Querido, unção e desobediência não combinam. O Senhor não vai derramar unção sobre uma pessoa desobediente. Não vai. Ele não vai desperdiçar. É Ele quem deseja nos ungir e nos dar poder. Mas para recebê-lo, você deve ser obediente às orientações e instruções divinas. Né? Nós vimos alguns exemplos de pessoas que receberam a unção, mas foram desobedientes. Né? Como eu citei, Sansão, Saul, Judas, vários outros. Né? Quando nós andamos em obediência a Ele, o seu poder se manifesta nas nossas vidas. Não é algo que nós precisamos forçar. É engraçado, porque não é algo que nós precisamos forçar. Mas se tu me explicar tudo antes, e a vida com Cristo não é assim. Ele não vai te explicar tudo antes. Né? Quando eu acho que eu já contei essa história aqui, mas quando a gente estava se preparando para ir para a escola de missões e tudo, e querido, era uma loucura se tu olhar os olhos humanos. Né? Porque nós tínhamos 2 filhas, a gente largaria nossos empregos e ficaria 6 meses em aula, depois em estágio. E assim, ninguém disse, vocês vão receber tanto, e vai ser assim, assado, tudo bonitinho. Não, querido, não tinha isso. Né? Se a igreja pudesse, ela ia nos mandar uma oferta, se não, não. E nós viveríamos por fé mesmo. Né? E eu, querida, eu fiz as contas, refiz de novo, e sentei várias vezes. E eu disse, meu Deus, essas contas não fecham nunca. De todos os jeitos não fechavam as contas, sabe? E nós estávamos num café, eu acho, e daí eu lembro que um pastor chegou para mim, para nós, e perguntou, como é que tá a organização de vocês para irem e tal? E eu disse, olha, eu não sei, porque eu já refiz, já planejei, já tudo, e não fecha nada. E aquele pastor me olhou tão no olho assim, que eu entendi, eu disse, é Deus falando. Ana, deu de fazer contas, sou eu que estou levando vocês. Né? E só obedeça. Por isso que eu digo assim, o caminho de obediência, ele é bonito quando a gente testemunha. Mas quando eu olho, naquela hora eu digo, meu Deus. Eu disse, tá bom, o Senhor está nos mandando, beleza. Mas confiar em Deus é um processo, é um aprendizado dia após dia. Amém? Se você não estiver disposto a obedecer e a fazer o que não deseja fazer, nunca verá uma unção poderosa na sua vida e no seu ministério. Nunca. O Senhor vai liberar uma unção poderosa
em pessoas obedientes. Às vezes você olha pessoas fluindo numa unção, mas você não sabe o preço de obediência que essa pessoa tem pago. Sabe, às vezes você quer aquela unção, mas você não quer pagar aquele preço. Né? A obediência que demonstramos para com Deus nos ajuda a morrer para a nossa vontade, o nosso ego, o nosso orgulho. Ela leva-nos a abraçar as decisões ao qual o Espírito Santo nos conduz. Sabe por quê? Porque, como eu falei, muitas vezes você vai ser chamado a orar por alguém que está doente. Mas, muitas vezes, teu primeiro pensamento é: e se Jesus não cura? A pessoa não vai acreditar mais em mim. Querido, não tem a ver contigo, mas tem a ver com aquilo que o Senhor vai fazer. E se Ele quer fazer, Ele faz. Se Ele não quer, Ele não faz. Muitas vezes nós nos preocupamos demais com a nossa reputação, com o nosso ego, com o nosso orgulho. E impedimos Deus de agir. Sabe? A unção, ela repousa de forma mais poderosa sobre aqueles a quem se pediu algo incomum, de que não gostavam. Coisas que os levou a morrer. E mesmo assim, eles cumpriram. Sabe? Como o Pedro. Jesus falou para ele: vai lá, pega. Foi fácil para ele obedecer algo. E eu vou te dar uma dica, querido. Se é difícil para você obedecer pai e mãe, para obedecer teu patrão, para obedecer, muitas vezes, a polícia, as leis que você está vendo, como é que você obedece a Deus que você não vê? Sabe, tudo começa por pequenas coisas. Então, se torna bom, se torna fácil obedecer os meus pais, obedecer os meus líderes, obedecer os meus pastores, vai ser fácil obedecer a Deus. Então, há um caminho de crescimento. E nessa hora, muitas vezes, nós temos que olhar para dentro de nós e dizer: como eu tenho sido, como eu tenho andado nessa questão da obediência. Né? Como eu falei, a obediência nem sempre é prazerosa. Mas quando nós conhecemos o Deus em quem nós servimos, quando nós andamos em intimidade com Ele, a obediência é o nosso estilo de vida. Né? Só é difícil de obedecer alguém que você não conhece. Quando Deus nos dá um milagre, mais um, e tu vai caminhando nisso, se torna assim, um estilo de vida você obedecer. Já não é mais difícil. Já não é mais duvidoso. E se Deus não faz? E se Deus não cumpre? E se Deus... Sabe, começa a criar um monte de coisas na tua cabeça. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Para parecer que está acabando. Usei essa frase. Uhul! O Senhor, Ele vai adiante de nós com poder. Quando nós deixamos de lado o nosso orgulho, o nosso ego, a preocupação com a nossa reputação. Quando nós deixamos de lado uma espiritualidade vazia. Queridos, nós precisamos crescer em intimidade com Deus. Sabe, é isso que vai dar chão para a gente obedecer. Amém? Nós devemos nos acostumar a obedecer, mesmo sem entender todas as coisas. Isso é um exercício. Sabe, comece a andar em obediência, sem perguntar. Só ande, só obedeça. Amém? Quando nós cremos em Deus, nós obedecemos a sua palavra. E ninguém pode dizer que crê em Deus se não obedece a sua palavra. Porque aquilo em que realmente se crê, se reflete na obediência que se demonstra. Então é aquilo que eu falei, as tuas atitudes, elas vão demonstrar se você tem obedecido ou não. Queria te convidar a fechar os teus olhos nesse momento. Não é um som que vai atrapalhar a unção do Espírito Santo, amém? E eu queria que você, assim como eu falei, nós cremos que há uma unção sobre a tua vida. Honre essa unção, sabe? Faça tudo aquilo que Deus te mandou fazer.
Muitas vezes o Senhor está te dando direções e você não quer fazer. Com medo, por orgulho. Ouse impor as mãos sobre os doentes. Nós cremos que milagres acontecem, querido. Não creia nessa palavra que milagres não acontecem, que o Espírito Santo não é para hoje, que não há dons do Espírito, não. Nós cremos em milagres, nós cremos em um Deus que opera milagres. Nós cremos em um Espírito que derrama, distribui os dons sobre a igreja dele. Amém? Que o Espírito Santo é para hoje. Amém? Querido, lembre-se que ver o poder de Deus fluir de modo contínuo na sua vida é uma questão de fé e de obediência. Você tem andado com fé e obediência às ordenanças do Senhor? Você vai ter uma vida ungida. Agora, se eu estou andando em desobediência, eu não tenho como Ele derramar unção. Teve uma última frase do livro que me marcou também. Foi: você nunca terá o controle do Espírito Santo, mas pode buscar ser alguém em quem o Espírito Santo tem total controle. Eu vou ler de novo. Você nunca vai controlar o Espírito Santo, mas você pode ser alguém que ele tem total controle sobre a tua vida. Amém? Talvez diante dessa palavra você percebeu que você tem andado em desobediência. Tem deixado essa unção, né, sair da tua vida. Tem sido desobediente às ordenanças do Senhor. Tem sido impedido de ver as manifestações do Espírito pela tua vida. Talvez você já pense assim, um dia eu já orei por enfermos. Um dia eu já queimei por isso. Mas hoje eu estou tão apagado. Sabe, eu queria te convidar a vir aqui na frente, para que essa unção, os pastores vão estar orando pela vida de vocês, vão estar declarando obediência, vão estar declarando arrependimento sobre a tua vida. Querido, queria te convidar a realmente se arrepender desse caminho, e que haja uma conversão desse caminho, de desobediência para a obediência de Cristo, para que você possa fluir na unção do Espírito que há sobre a sua vida. Amém?